Olá, o verão 2021-2022 terá início às 12 horas e 59 minutos do dia 21 de dezembro de 2021 e vai se estender até às 12 horas e 33 minutos do dia 20 de março de 2022. A região norte do Brasil é uma das regiões que mais sofre a influência do fenômeno Laninha, que vai predominar no verão 2022. O Laninha que se restabeleceu na primavera de 2021. E nós vamos ter que acompanhar aí quais os efeitos do Laninha no verão da região norte do Brasil. O volume de água, né, que cai aí sobre os rios, o nível dos rios, como é que vai ser isso? Lembrando que no verão 2021 o fenômeno Laninha esteve atuante também e foi aí que nós tivemos a cheia recorde do Rio Negro em Manaus, com recorde histórico. E justamente para nos falar então das expectativas aí de chuva e temperatura no norte do Brasil no verão 2022, está aqui conosco então o meteorologista Celso Oliveira. Pois não, Jô, vamos falar então sobre chuva e temperatura na região norte nesse próximo verão, mas antes de falarmos aí sobre esses mapas, enfim, sobre os efeitos, né, do fenômeno Laninha, vamos ver o fenômeno em si, nesse mapa aqui do desvio da temperatura do Oceano Pacífico, onde essas áreas em azul representam águas mais frias do que o normal, e ao longo da linha do Equador justamente surge aí o fenômeno Laninha, um fenômeno moderado, que já começou na primavera e prossegue ao longo desse verão 2022. Do lado direito desse mapa temos a América do Sul, América Central, parte da América do Norte, do lado esquerdo a Oceania e aí todo o Oceano Pacífico aí com seus desvios de temperatura, com destaque para essa água mais fria na região equatorial. E qual que é o efeito, né, na região norte do Laninha, né? O efeito do Laninha é justamente o aumento da precipitação sobre a região norte, e aí, como a gente está falando de uma região muito grande, é muito comum termos chuvas mais intensas no ano de Laninha, mais concentradas até na porção leste, vamos dizer assim, da região, pegando Amapá, Pará, Tocantins, enfim. Embora, né, especificamente para esse mês de janeiro, quando a gente olha aí o mapa de desvio de chuva, as áreas em azul representam precipitação acima da média, as áreas em laranja representam chuva abaixo da média, e de uma forma geral, teremos aí precipitações acima da média em toda a região, né? Exceção feita justamente algumas áreas aí do Acre e também do sudoeste do Amazonas, mas isso não implica em baixo volume de chuva, estamos falando de uma região, de uma floresta tropical úmida, onde a precipitação é bastante frequente nessa época do ano, então por isso mesmo, em termos de quantidade de chuva, naturalmente os valores são muito elevados, até mesmo nas áreas onde o desvio é negativo, e não será estranho aí termos acumulados eventualmente superiores até os 400 milímetros, casos aí do sul do Amazonas, boa parte do Pará, norte e oeste do Tocantins, litoral do Amapá, aliás, deve ser uma área bastante atingida aí pelas chuvas fortes durante esse verão, associadas a um sistema chamado Zona de Convergência Intertropical, e, claro, por conta dessa chuva excessiva, da nebulosidade, a região norte sempre faz calor, mas a expectativa é que os desvios aí de temperatura eles sejam modestos, ou seja, tenhamos aí temperaturas próximas da média histórica na maior parte dos estados. Exceção feita a Roraima, inclusive Boa Vista, com temperaturas mais elevadas do que o normal, e também o mesmo vale para uma parte aí do Tocantins, incluindo a capital Palmas. Então, a expectativa é de muita água para a região norte no mês de janeiro. Jô. Lembrando, Celso, que a população da região norte do Brasil chama o período chuvoso, ou seja, o nosso verão, na verdade, de inverno, né? E como a gente vê aí, o inverno na região norte vai começar, na verdade, é um bocado de chuva, né? Com muita chuva acontecendo, à exceção do Acre ali, né? Isso vai ter reflexo, inclusive, no Rio Madeira, né? Sim, nos volumes do Rio Madeira. Né? Exato, até porque, além do Rio Madeira, também o próprio Rio Acre, né, que corta a capital Rio Branco, onde nesse ano, na verdade, no início desse ano, nós tivemos aí uma cheia muito forte no Acre,
em função das chuvas que caíram sobre o Peru, sobre a Bolívia. Até há também previsão nesse mês de janeiro de chuvas fortes sobre os afluentes aí que desaguam no Acre e Rondônia, mas algo que a gente vai ver aí posteriormente, né, é que essas precipitações, aí adiantando, o mapa não vai mostrar isso, porque a gente está focando na região norte, mas só para a gente contextualizar, a expectativa especificamente nesses dois países, Bolívia e Peru, é que essa precipitação que é forte agora em janeiro, ela perca um pouco de intensidade em fevereiro. De qualquer forma, é importante ficarmos atentos aí justamente ao aumento do nível dos rios. Normalmente eles acabam transbordando, avançando na direção das várzeas dos municípios, e esse é o tipo de notícia, né, que vai ser recorrente agora à medida que formos aí caminhando no chamado verão do hemisfério sul. Naturalmente, essa grande quantidade de água deve aumentar o nível de praticamente todos os rios da bacia amazônica, Jô. Lembrando, então, agora vamos ver fevereiro, pessoal. Fevereiro, março, né? É só aumentando normalmente as médias de chuva climatológica sobre a região norte do Brasil. Então, vamos ver expectativa para fevereiro. Água para o povo. Muita água. Muita água. Muita água. E aí, lembrando o seguinte, nós estamos falando de uma planície, a declividade, né, ou seja, a altura que o rio, por exemplo, o Amazonas, ele diminui, né, à medida que ele vai caminhando aí na direção da sua foz, é muito pequena. Então, o que acontece? Essa água, praticamente, ela, entre aspas, empoça, né, ela caminha muito devagar na direção da foz. Então, essa grande quantidade de chuva, né, prevista, água aí, chuva acima da média em boa parte da região, fatalmente vai acabar trazendo aí aumento significativo dos rios da região amazônica. Normalmente começa pelo Acre, Rondônia, ou seja, justamente pelo Alto Amazonas, vamos dizer assim, da bacia do Amazonas, e posteriormente, quando caminhamos aí para o final, meio final do verão, o nível dos rios começa a aumentar mais no Pará, em Tocantins, no Amapá, mas isso fatalmente, com exceção de Roraima, que justamente por estar aí no hemisfério norte, enfim, ser o estado mais ao norte do Brasil, onde a precipitação naturalmente é mais fraca, então, embora a chuva seja acima da média, a quantidade de chuva prevista para Boa Vista é baixa, é natural isso, mas com exceção justamente de Roraima, todos os outros estados com acumulados bastante significativos. E, de novo, aquilo que foi comentado, o chamado inverno, né, amazônico. Então, faz calor? Faz, mas não deveremos ter, no mês de fevereiro, calor excessivo, justamente por conta da grande quantidade de nuvens, da chuva frequente e da baixa ou da pouca radiação solar. Jô. Bom, e vamos então para março, né, onde normalmente a gente vê aí um aumento ainda mais expressivo das precipitações sobre a região norte do Brasil. E olha, vou falar uma coisa. Mais água. Haja água. E o que chama atenção é a média histórica em algumas localidades da região norte. Existe um município na ilha de Marajó chamado Soure, que tem aí uma estação meteorológica e normais climatológicas. E é impressionante a quantidade de água que cai normalmente, né, numa situação normal, laninha, a chuva aumenta, mas o normal é chover aproximadamente 600 milímetros em março e chega a 700 milímetros em abril, ou seja, em menos de 2 meses você consegue encher uma caixa d'água de 1.000 litros, e aliás transborda essa caixa d'água aí de 1.000 litros, tamanha quantidade de chuva que cai sobre a região da ilha de Marajó. E o que chama atenção justamente, precipitações acima da média em boa parte da região, acumulados altíssimos, e alguns fenômenos que costumam acontecer em anos de laninha. Primeiro, a chance de termos aí pororoca, né, é alta nessa época do ano, porque a gente chega justamente no equinócio, agora no final, né, em março, no início do outono, chamado equinócio aí de outono, e isso faz com que tenhamos aí marés muito altas nas luas cheia e nova. E com essa água toda descendo pelo rio Amazonas, né, quando a maré sobe, né, nós temos aquele fenômeno das ondas avançando aí na divisa do Amapá
com o estado do Pará. Vai ser algo bem provável que aconteça nesse final de verão. E outro fenômeno aí que costuma acontecer em anos de laninha, com essa chuvarada toda, é a inundação, justamente quando dá essas marés altas, a inundação da região do centro histórico de Belém, a região do Ver-o-Peso, do mercado Ver-o-Peso. É comum termos aí o avanço, né, das águas do rio na direção do centro histórico, em função justamente dessa combinação de maré alta e grande volume de água descendo na direção da costa da região norte, Jô. Podemos dizer aí que a região de Tucuruí me parece muito bem servida de precipitações, hein? Sim. Belo Monte também. Sim, então, assim, e mesmo Giral e Santo Antônio, né, que ficam em Rondônia, né, embora, como eu comentei, tem chuvas mais fortes em janeiro, enfraquece um pouco em fevereiro e março, isso não significa que não vá chover na Bolívia. Né, então, ainda vai descer água aí na direção de Santo Antônio e Giral, então você tem toda a razão. Enquanto temos aí, só para contextualizar, um centro e sul do Brasil com problemas aí de déficit hídrico, né, e um verão que não vai ser dos mais chuvosos, por outro lado, os reservatórios da região norte, as áreas geradoras de energia da região norte, devem ter chuvas realmente significativas aí nos 3 primeiros meses de 2022, Jô. Maravilha, Celso. A única preocupação aí que eu diria é uma tendência aí, parece que de um pouco menos de chuva em áreas de Tocantins, né, e também de Rondônia, né, que chama um pouquinho a atenção. E o Amapá também está me chamando a atenção, já que março é normalmente um mês de muita água no Amapá. Né? Isso tem a ver, por exemplo, no caso do Amapá, um pouco assim do posicionamento da zona de convergência, alguma coisa assim? Sim, nesse caso, né, em alguns momentos, quando a temperatura do Atlântico beneficia bastante aí a migração da zona de convergência intertropical, ou seja, uma linha de nuvens que fica mais ou menos sobre a linha do Equador, ora desce um pouco na direção do hemisfério sul, ora avança na direção do hemisfério norte, mas quando nós temos aí a combinação, né, do Laninha, né, ajudando a intensificar a zona de convergência, mas principalmente o Atlântico, mais quente na costa norte do Brasil, fazendo com que essa área de nuvens ela desça, ela migre um pouco mais na direção aí do Pará, do Maranhão mesmo, no Nordeste, do Ceará, isso faz com que, eventualmente, o Amapá tenha precipitações um pouco abaixo da média. Ainda assim, vale salientar, em quantidade absoluta, os acumulados, de uma forma geral, na região norte, são interessantes. Né? A exceção feita, e aí eu repito novamente a questão do norte de Roraima, onde o normal mesmo nessa época do ano é um tempo mais seco, enquanto no caso aí Boa Vista costuma ter chuvas mais intensas no meio do ano, né? Então esse é o período naturalmente seco no norte de Roraima. Bom, nós estamos vendo aí então assim um verão com grandes volumes de chuva na região da Bacia Amazônica, e o que nos faz aí lembrar do nível do Rio Negro, que no outono de 2021 teve o seu recorde histórico lá na região de Manaus. E com esse verão já tão chuvoso assim, o que vem depois durante o outono de 2022, né, nós vamos ter que novamente acompanhar, talvez, quem sabe, né, será que nós não vamos ter aí de novo um novo recorde? Vamos acompanhar. Bom, nós tivemos então aí essa previsão do verão 2022 na região norte do Brasil, e eu desejo a todos um ótimo verão.